Fala pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre fluidos não newtonianos. E para isso eu vou começar com um exemplo bem interessante. Então dá uma olhada aqui na tela. Uma empresa desenvolveu uma lombada inteligente que basicamente funciona da seguinte maneira. O condutor, ao passar por essa lombada com uma velocidade elevada, acima dos limites da via, faz com que essa lombada se torne mais rígida, né? Tornando a passagem mais desconfortável para o condutor. Em contrapartida, se o condutor passa abaixo dos limites da velocidade, a lombada se torna mais macia, digamos assim. Então a passagem se torna muito mais confortável. E essa invenção ela é baseada no fluido não newtoniano, né? Que basicamente é um fluido que se comporta como um fluido quando é submetido a uma tensão cisalhante baixa, né? Em contrapartida, se ela for submetida a uma tensão cisalhante elevada e súbita, então ela se comporta praticamente como um sólido, certo? Então a gente vai ver agora, em termos teóricos, como é que funciona esse fluido e apresentar exemplos práticos. Primeiramente, vamos adotar aqui um experimento, né? Considerar um fluido submetido a duas placas, sendo a placa inferior fixa, a placa superior móvel. Em seguida, a gente submete a placa superior a uma força tangencial constante, Ft, que por sua vez vai provocar uma velocidade V0 na placa, uma velocidade também constante, certo? E aí o que vai acontecer é que se nós analisarmos uma seção transversal qualquer do fluido, nós vamos perceber que o aparecimento de um perfil de velocidades, certo? Então, nós vamos perceber que camadas, né, as diferentes camadas do fluido possuem diferentes velocidades. E isso se deve a uma condição chamada de condição de não deslizamento, ou seja, o fluido que está próximo à placa móvel adquire a velocidade da placa móvel, né, V0. Em contrapartida, o fluido que está em contato com a placa fixa, a placa estacionária, possui velocidade zero. Então, isso cria velocidades intermediárias ao longo da seção, certo? E é isso que a gente está vendo aqui no perfil de velocidades. E aí, Newton, através desse experimento, descobriu que a tensão de cisalhamento é proporcional à taxa de deformação, ou gradiente de velocidade, dV dy, certo? E aí ele chegou no conceito de viscosidade que nós vimos na aula passada, na aula anterior. Pois bem, e é justamente aí que entra a diferença de um fluido newtoniano para um fluido não newtoniano. O que acontece é que nos fluidos não newtonianos, a taxa de deformação, dV dy, não é proporcional à tensão de cisalhamento. Então, fluidos como, por exemplo, o creme dental, se comportam como fluido à medida que você pressiona, né, o tubo. Mas em contrapartida, se você simplesmente abre a pasta, né, abre a tampa, o fluido ele não escoa, certo? O creme dental ele não vai escoar involuntariamente. Então é necessário que haja uma tensão para que esse fluido se comporte como fluido, né? Caso contrário, irá se comportar como um sólido. Então nós podemos escrever matematicamente uma expressão que descreve esse comportamento, né, dos fluidos de modo geral, onde o K é o índice de consistência e o índice U é o índice de comportamento do fluxo. Certo? Percebam o seguinte, que quando U assume um valor igual a 1, a expressão vai ficar semelhante à expressão dos fluidos newtonianos. Então, o K ele é igual à viscosidade μ, certo? Então, percebam que essa expressão é uma equação geral de comportamento dos fluidos. E aí nós podemos reescrever essa expressão da seguinte maneira. Observem que quando n assume o valor igual a 1, né, nós retornamos para a expressão original. Então, o que nós estamos fazendo aqui não altera o valor, não altera o valor da expressão. Por que nós estamos fazendo essa manipulação? Isso serve simplesmente para garantir que a taxa de deformação tenha o mesmo sinal da tensão de cisalhamento, certo? E além disso, nós podemos escrever, né, esse termo destacado em amarelo, nós podemos escrevê-lo, chamá-lo de eta, né? E eu vou chamar eta de viscosidade aparente. E aí nós podemos obter uma expressão muito semelhante
a expressão dos fluidos newtonianos. Porém, vale destacar, né, que existe uma grande diferença, é que a viscosidade aparente ela não é constante, como é a viscosidade dinâmica que nós vimos, né, o μ. O μ assume valores constantes, exceto, né, quando há variação de temperatura ou pressão, porque aí nesses casos a viscosidade μ deixa de ser constante. Então agora vamos observar graficamente o comportamento de alguns fluidos, né? Vamos traçar aqui um gráfico de tensão de cisalhamento versus taxa de deformação. E aí quando a viscosidade aparente diminui, quando assumimos o valor de n menor que 1, nós temos os chamados pseudoplásticos. E aí nós podemos citar como exemplo alguns fluidos que estão contidos nesse grupo, como por exemplo tinta látex, polpa de papel em água, soluções de polímeros e etc. No caso dos fluidos newtonianos, nós já vimos, né, que a diferença é que a viscosidade ela é constante, então a viscosidade aparente é igual à viscosidade dinâmica. Quando a viscosidade aparente aumenta, quando assumimos um n maior do que 1, nós temos o chamado fluido dilatante. E um exemplo do fluido dilatante é justamente o exemplo que nós analisamos no vídeo da lombada, certo? Então, aquele lá é um fluido dilatante. Temos também o plástico, que é simplesmente um fluido fortemente pseudoplástico. E por fim, nós temos o plástico ideal de Bingham, que é um fluido que ele só se comporta como fluido a partir de uma certa tensão de escoamento, certo? E é justamente o exemplo da pasta de dente que nós vimos, né, o creme dental. Temos também o exemplo do ketchup. Nós podemos escrever uma expressão, né, para a tensão de cisalhamento para os fluidos de Bingham, né, os plásticos de Bingham. Basicamente é uma tensão de cisalhamento igual a uma tensão de escoamento mínima, né, para se comportar como fluido, mais a viscosidade vezes a taxa de deformação. E aí a segunda parcela aqui fica igual aos fluidos newtonianos, certo? Então, quando nós superamos essa tensão mínima, né, o fluido passa a se comportar como fluido. Pois bem, os fluidos não newtonianos eles passam a ser ainda mais complexos porque existem outros tipos de fluido não newtoniano que têm sua viscosidade aparente modificada com o tempo, certo? Então, o seu comportamento é dependente do tempo. Então, vamos considerar um gráfico de tensão de cisalhamento versus tempo. E aí nós temos dois tipos de fluido não newtoniano, né, que variam com o tempo. São eles os tixotrópicos, né, que têm sua viscosidade aparente reduzida com o tempo, e os reopéticos, né, que têm sua viscosidade aumentada com o tempo. Bom, pessoal, então por hoje era isso. Vou pedir para vocês, se puderem, se inscrever no canal, ativar as notificações, assim vocês vão ficar por dentro das próximas postagens. Eu pretendo estar publicando semanalmente uma aula de qualquer assunto, né? E sempre nesse formato, mostrando exemplos, exemplos práticos e mostrando a teoria, tá? Então é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo.